TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro, e você vai ver a seguir. Falta de água atinge vários bairros em Petrópolis. Câmara de Petrópolis aprova lei de diretrizes orçamentárias para 2025. Acessos entre BR-040 e Estrada União Indústria mostram precariedade e improviso. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia 2 jovens por direção perigosa em Nova Friburgo. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Os moradores de Petrópolis vêm sofrendo com a falta de água. No bairro Provisória, por exemplo, muitas residências estão há mais de 10 dias com um abastecimento irregular, o que vem dificultando as atividades simples do cotidiano. Abrir a torneira em casa e não sair uma gota de água. É a realidade de quem mora na região do Brigadeiro Castrioto, no bairro Provisória, em Petrópolis. Os moradores da localidade revelam que estão há mais de 10 dias com um abastecimento interrompido. Por vários dias, a água do Imperador tem deixado a gente na mão aqui com relação ao abastecimento. Porque com crianças pequenas, a gente liga para lá por várias vezes e eles falam que tem que esperar um prazo de 3, 4, 5, 6 horas depois da ligação e nada acontece. O morador Valmir ainda relata que com 3 crianças pequenas em casa, a situação está cada dia pior. Ele tem contado com a ajuda de moradores que têm mina de água natural para conseguir ter um mínimo de dignidade em casa. É carregar água daqui para lá, é para abastecer um banheiro, lavar uma louça, o banho também está precário. E assim a gente está vivendo essa semana aí. A resposta deles é sempre a mesma. A gente tem que aguardar o prazo deles para bater no sistema. E esse sistema parece que está contra a gente porque nunca tem uma resposta. E eu já mandei mensagem para eles várias vezes pedindo o pipa d'água para abastecer em regime de emergência, mas não tive resposta ainda. Os moradores se preocupam ainda por conta do grande declive que tem na região. Devido à altura, algumas vezes a água chega no início da servidão, mas não tem pressão o suficiente para chegar nas casas mais altas. Sempre acontece isso, né? A gente sempre querendo água e a água não sobe. Aí só sobe até no meio da escada só e não sobe, é para cima porque é muito alto, né? E a gente tá querendo uma pipa d'água, né? Porque com esse calor e com criança é muito ruim, né? Precisa de água. Igual tô com minha cozinha toda para arrumar lá porque não tem condições de água. Os moradores da servidão Miguel Martins Meira estão sem água desde o dia 3 de setembro. Mas só no dia 6, a concessionária Águas do Imperador publicou um comunicado da estiagem no município. Vários protocolos já foram abertos pelos moradores em busca da melhoria do fornecimento da água na comunidade. Mas até hoje nada foi feito. Os dias estão se passando, o período de seca continua e o número de regiões com falta de estabelecimento de água na cidade só aumenta. Em nota, a concessionária Águas do Imperador informou que o município de Petrópolis enfrenta uma estiagem severa, que está impactando na oferta de água nos mananciais. A empresa informou ainda que intensificou o uso de captações alternativas e bombas extra e orientou que os moradores façam uso consciente da água, priorizando as necessidades essenciais do dia a dia.
Essa é uma situação realmente muito complicada e crítica, e o Brasil inteiro está passando por um período de estiagem e seca muito severa. E claro, nossa equipe esteve na região do Provisória, em Petrópolis, na última sexta-feira, e nós estamos acompanhando com essas famílias como está o abastecimento de água lá nessa região nesta semana, e nós vamos trazer atualizações para vocês assim que a gente tiver todas as informações certinhas. Mas realmente é uma situação muito complicada, com crianças, idosos principalmente, porque a gente precisa de água para poder fazer a maior parte das nossas atividades básicas do dia a dia. Então nós vamos acompanhar e traremos as atualizações para vocês. Mas agora, mudando de assunto, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou na última quarta-feira o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. E essa votação foi realizada em segunda discussão. Com 12 votos favoráveis e 3 abstenções, o texto foi aprovado em segunda discussão. O próximo passo vai ser a discussão e a aprovação da redação final do documento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias já vem sendo discutida na Câmara desde o primeiro semestre deste ano, e o documento, pela primeira vez na história da cidade, tinha sido reprovado após a Secretaria de Fazenda apresentar inconsistências no texto. Solicito que o senhor verifique com nossos pares a possibilidade de inversão da pauta. Os vereadores concordam com o requerimento do vereador Dr. Mauro Peralta Penoso como estão, pauta invertida. A matéria de hoje é a votação da LDO. Nós vamos estar aqui agora votando as emendas dos vereadores. O dia 17 de julho desse ano foi o prazo final para realizar a votação em segunda discussão da LDO de 2025. No entanto, no dia da votação pela terceira vez, foram encontradas inconsistências em valores. Na documentação, que estava incorreta, constava um aumento de cerca de R$ 236.700.000 na dívida do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS, entre 2021 e 2023. Também foi apresentado um número de receita bruta menor do que a receita líquida do município. Durante a votação, o vereador Fred Procópio citou que a economia se tornou um jogo político. Uma hora a verdade sempre aparece. Em razão disso, se transformou em disputa política promovida por municípios de forma imotivada, tendo Teresópolis como exemplo, propondo ações judiciais solicitando revisão dos índices, podendo impactar na distribuição de Petrópolis. Então, para você que está em casa, você que é funcionário da GE Selma, nunca foi um problema da GE Selma. É uma briga judicial entre Petrópolis e os demais municípios. E aí o governo aqui, no parágrafo anterior, diz que vai haver uma grande redução em virtude do desaquecimento econômico. Não em virtude do desaquecimento econômico, em virtude de decisões judiciais que alteraram aquilo que o governo chama de grande conquista. De acordo com o documento, Petrópolis, durante o ano de 2022, pós-pandemia e da tragédia da cidade, arrecadou R$ 210 milhões a mais que o orçamento previsto para 2025, após as decisões judiciais sobre o IPM. Esse orçamento, presidente, é a demonstração de que o atual governo vem endividando Petrópolis, imprimindo cheque sem fundo e distribuindo isso na rua. Primeiro, paga merenda. A secretaria que mais tem dinheiro, a que mais tem dinheiro das 3 que foram criadas, tem incríveis R$ 24 mil de orçamento para trabalhar no ano que vem. R$ 24 mil de salário para trabalhar no ano que vem. Criou-se uma estrutura gigante, uma narrativa enorme, para no final das contas dar dinheiro de cafezinho para eles fazerem política pública para a mulher, para a pessoa com deficiência e para a economia solidária. Ainda na sessão desta quarta-feira, os vereadores votaram em bloco sobre as emendas aditivas, modificativas e supressivas. Essas são propostas dos próprios vereadores para realizar adequações no uso de recursos públicos dentro da LDO e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Com apenas 7 votos a favor das emendas, 2 contras e 6 abstenções, a matéria foi recusada. Já as emendas parlamentares, ou impositivas, como também podem ser chamadas, cada parlamentar poderá apresentar até 25 emendas e é obrigatória a execução orçamentária e financeira por parte da Prefeitura.
E ainda falando em Petrópolis, importantes ligações entre a BR-040 e a Estrada União Indústria estão abandonadas. E essas duas são rodovias fundamentais para os distritos. As pontes de ligação entre as vias em pelo menos 2 pontos, na altura do Castelo e do Arranha-Céu, não têm a atenção que precisam. Ambas mostram precariedade depois de anos sem manutenção e demonstram que replicadas em outros pontos seriam válvulas de escape importantes para garantir a mobilidade de moradores e turistas. O movimento Unidos por Itaipava, UNITA, formado por empresários que buscam soluções pontuais e de estrutura para a região, aponta a falta de investimento e os enganos que são cometidos nas estruturas já existentes. O UNITA está se manifestando junto ao governo federal, ente responsável pelas rodovias, para mudanças urgentes. Um dos apelos é que esses acessos sejam incluídos no Plano de Exploração da Rodovia, programa que faz parte das obrigações previstas em um edital de licitação de exploração da BR-040 no trecho Rio-Juiz de Fora, aguardado para 2025. Sendo um dos principais acessos ao distrito de Itaipava, a ponte do Arranha-Céu não recebe qualquer intervenção significativa há décadas. A estrutura é utilizada intensamente pelos motoristas como ligação entre a BR-040 e a Estrada União Indústria desde a finalização das obras da nova rodovia em 1980. A ponte, que tem sentido apenas para quem chega em Itaipava, é estreita e, inclusive, mal tem calçadas para a passagem de pedestres. Há pelo menos 30 anos, não é colocado em pauta nenhum tipo de avaliação na estrutura deste importante acesso. Depois de denúncias de moradores e usuários sobre rachaduras e corrosão, corrimãos quebrados e calçadas danificadas, pequenas intervenções foram realizadas pela Secretaria de Obras em julho deste ano, mas não foi feito nenhum estudo sobre a condição da estrutura da ponte. O UNITA, Unidos por Itaipava, apontou a situação com a ponte do Arranha-Céu como uma das principais preocupações do movimento. Isto porque o local é também um dos retornos mais utilizados pelos motoristas que transitam pela BR-040. A ponte do Castelo também, como é conhecida a estrutura localizada na Estrada União Indústria, na altura do número 15.220, é um caso que chega a ser inusitado. A estrutura de madeira, em 2022, chegou a ser interditada e foi reformada no final de 2023 com recursos de R$ 111 mil pela prefeitura. A ponte de madeira, meses depois, estava mais uma vez com problemas. A situação ainda piorou com a construção de 5 quebra-molas de concreto em um trecho de pouco mais de 50 metros. E agora, falando em Nova Friburgo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou na última quarta-feira uma denúncia contra Lucas Turri Navega e David Willens Cardoso Viana, acusados de participarem de exibições e demonstrações de perícia em manobra de motocicletas em vias públicas e sem habilitação na cidade de Nova Friburgo. A ação, ajuizada pela Promotoria de Investigação Penal, foi protocolada na 2ª Vara Criminal e detalha uma série de infrações cometidas pelos acusados, que teriam colocado em risco a segurança pública da cidade. De acordo com a denúncia, os 2 jovens realizavam manobras arriscadas de motocicleta, popularmente conhecida como grau, em vias públicas, sem autorização das autoridades competentes, comprometendo a segurança de pedestres e motoristas em Nova Friburgo e também em Rio das Ostras. Lucas Turri Navega, conhecido nas redes sociais como Lucas Turri do Grau, é apontado como o principal responsável por incitar publicamente a prática de crimes dessa natureza, se utilizando das redes sociais para divulgar os vídeos das acrobacias em alta velocidade. Seu perfil no Instagram, que conta com mais de 314 mil seguidores, é frequentemente utilizado para incentivar a imitação dessas manobras perigosas. Além disso, ambos foram flagrados dirigindo sem habilitação, aumentando o risco de acidentes. Lucas também é acusado de remover a placa de identificação da motocicleta, o que acentua a gravidade das ações. Ele já havia sido destaque em uma reportagem na cidade de Rio das Ostras e, segundo a denúncia, continuou a realizar condutas imprudentes mesmo após perder um olho em um acidente de trânsito em 2022.
Como medidas cautelares, a Promotoria de Investigação Penal pediu a proibição de Lucas de conduzir qualquer veículo até que obtenha habilitação legal, além da suspensão de novas postagens em redes sociais que promovam a prática dessas ações criminosas e perigosas. O MPRJ também solicitou a aplicação de multas por descumprimento dessas determinações e a notificação das autoridades para garantir o cumprimento das medidas. Lucas Turri responderá à ação penal pela prática dos crimes descritos nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito em continuidade deletiva, 286 também em continuidade deletiva e 311 ambos do Código Penal. Davi Williams, por sua vez, vai responder pela prática dos crimes previstos nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito. E você vai ver depois do intervalo. Cláudio Castro fecha parques para combate a incêndios e secretários sobrevoam áreas com focos. Bombeiros do Rio resgatam filhote de jaguatirica durante combate a incêndio florestal em Resende. Novo secretário de Defesa Civil e comandante-geral dos bombeiros é empossado pelo governador Cláudio Castro. Organização Mundial da Saúde pré-qualifica a primeira vacina contra a Mpox. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O governo do estado anunciou no último sábado o fechamento de todas as 40 unidades de conservação estaduais, sendo 20 parques que têm visitação pública. E a medida visa reforçar o combate a focos de incêndios florestais. Só nos últimos dias, o estado do Rio de Janeiro registrou 779 focos. Na última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro teve que combater 345 focos e extinguiu 333. Nesta segunda-feira, o governador Cláudio Castro se reúne com um gabinete de crise, um comitê criado especificamente para agilizar o controle de incêndios florestais. No início da tarde de sábado, os secretários estaduais de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Tarcísio Salles, sobrevoaram áreas atingidas pelas chamas. São diversos focos, mas bombeiros militares, Defesa Civil, CEAS, INEA, nossos guarda-parques, nossas aeronaves, todas trabalhando por determinação do governador Cláudio Castro para combater esse incêndio. Os bombeiros vêm atuando por terra e pelo solo com equipamentos de alta tecnologia, como materiais específicos para o combate às ocorrências de fogo em vegetação, drones com câmera térmica para monitoramento das áreas afetadas, além de aeronaves com capacidade para transporte de até 1.200 litros de água para ataque direto aos focos em locais de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros acompanha os pontos considerados mais críticos, como a Serra da Beleza, em Valença, onde o combate às chamas leva alguns dias. O coronel Tarcísio Salles ressaltou a importância do combate por terra e por ar. Nós temos um grupamento especializado em combate a incêndio florestal. Então, nós estamos utilizando esse grupamento já especializado e reforçando com os demais bombeiros e usando, né, as nossas aeronaves. As nossas aeronaves são ferramentas muito importantes porque muitos focos de incêndio estão no topo das montanhas, em locais de difícil acesso. O governo do estado já investiu mais de R$1 bilhão na corporação, sendo R$115 milhões diretamente no reforço operacional, visando ao combate a incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro conta hoje com o maior efetivo do país e com viaturas e equipamentos de última geração adquiridos. A corporação atendeu mais de 16.500 ocorrências de fogo e vegetação em todo o território fluminense, um aumento de mais de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. Em campo, os militares contam com uma série de ferramentas novas, como motobombas portáteis, abafadores, bombas costais, foices, enxadas, enxadões, pás de campanha, além de tanques flexíveis com capacidade de 25 mil litros, que permitem o abastecimento de água pelos helicópteros da corporação. Então, estamos fazendo esse combate, né, terrestre e também aéreo com a utilização das aeronaves e também dos nossos drones, que fazem o monitoramento. E ainda falando sobre incêndios, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio das promotorias das cidades da região serrana, está acompanhando a aplicação da política de defesa civil para a gestão de risco e de desastres relacionados aos incêndios florestais. Em Petrópolis, a primeira promotoria de tutela coletiva instaurou um procedimento administrativo, determinando uma série de providências. E em Nova Friburgo, a segunda promotoria de justiça de tutela
oficiou às autoridades para que prestem esclarecimentos sobre as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Petrópolis e Nova Friburgo estão sendo castigadas pelos graves incêndios florestais e a gente vem trazendo essas notícias, infelizmente, há muitos dias. Em Petrópolis foram registrados pelo menos 8 focos no fim de semana, em Cascatinha, no Monumento Natural da Serra da Maria Comprida, em Secretário e no Caxambu. E em Friburgo, os maiores prejuízos se concentram no Parque Estadual dos Três Picos e na sua área de amortecimento. E segundo o MPRJ, o objetivo inicial é levantar informações sobre as medidas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação ambiental disponíveis. Em Petrópolis, a Defesa Civil Municipal e o Instituto Estadual do Ambiente terão de apresentar informações sobre os planos de contingência a nível municipal e estadual para o enfrentamento de desastres relacionados aos incêndios florestais. E a situação emergencial em Petrópolis será discutida hoje, em uma reunião que será realizada na Defesa Civil com todos os órgãos envolvidos na montagem de um plano operacional de emergência para a debelação de incêndios, identificação das causas e consequências do evento e busca a autoria do incêndio, adoção de ações para garantir a saúde da população, além do monitoramento da qualidade do ar e manejo de animais silvestres feridos pelo evento. E em Nova Friburgo, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva oficiou os órgãos oficiais na última sexta-feira, requisitando informações relacionadas à recorrência de focos de incêndio na cidade, notadamente por ações ilícitas, potencializadas pela longa estiagem e condições climáticas favoráveis à propagação do fogo. E nos ofícios encaminhados pelo Ministério Público, são questionadas as providências que vêm sendo tomadas para combater os focos no município. E os ofícios foram encaminhados ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, à Secretaria Estadual do Ambiente, ao Corpo de Bombeiros, à gestora da Área de Proteção Ambiental Macaé de Cima, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo, à Defesa Civil, aos comitês da Bacia Hidrográfica, Macaé e das Ostras e Rio dos Rios e ao comando da Polícia Militar. E as prefeituras de Petrópolis e Nova Friburgo e o INEA foram questionados pela nossa reportagem e a gente ainda aguarda a resposta sobre este assunto. Mas ainda falando em incêndios, para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, claro que toda a vida importa. E além do combate direto aos incêndios florestais que atingem o Estado do Rio de Janeiro, os bombeiros militares também têm ajudado a preservar a fauna. No domingo agora, equipes resgataram um filhote de jaguatirica em meio às cinzas de uma queimada no distrito de Fumaça, em Resende. E o pequeno animal, que estava em situação de grande vulnerabilidade, recebeu o primeiro atendimento dos militares, foi hidratado e encaminhado para o Hospital Veterinário do município para avaliação, nutrição e a devida continuidade do tratamento. Só neste ano, o CBMERG já foi acionado para cerca de 17 mil incêndios florestais. E desde a última quinta-feira, quando foi instalado o Gabinete de Gestão de Crise, mais de 1.000 focos já foram extintos. E cerca de 1.100 militares estão à disposição nos quartéis de todo o estado para pronto emprego nas ocorrências de fogo em vegetação. Em evento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizado na última quinta-feira, o novo secretário de Defesa Civil do Estado foi empossado pelo governador Cláudio Castro. E durante a cerimônia, Castro também anunciou a criação de um gabinete de crise, que a gente acabou de informar, para combater incêndios florestais. Na manhã desta quinta-feira, aconteceu a cerimônia de posse do Coronel Tarcísio de Sales Júnior como novo secretário de Defesa Civil e comandante-geral dos Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Durante o evento, no quartel do Comando-Geral na capital do estado, o governador Cláudio Castro anunciou a criação de um gabinete de crise para combater incêndios florestais no estado. A exigência de total profissionalismo no trabalho é uma constante, pois a sociedade atual necessita de um CBMERG forte e irrepreensível. Então, assumo o comando da corporação para fortalecer este compromisso com o cidadão. Nosso pacto é pelo bem comum, nossa ética é pela vida e nosso juramento é inegociável. Com mais de 20 anos de atuação na corporação, o Coronel Tarcísio já foi corregedor-geral da Secretaria de Saúde, corregedor do Corpo de Bombeiros e comandou o antigo 25º GBM na Gávea. Ele atuou também
como secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Magé e presidiu a Comissão Disciplinar Permanente da Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança. Durante o evento, o governador Cláudio Castro anunciou a criação de um gabinete de crise para intensificar o combate a incêndios florestais no estado. Até o momento, neste ano, o Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 15 mil ocorrências, cerca de 4.500 a mais do que em todo 2023. Em meio ao evento, Castro também destacou os investimentos feitos no Corpo de Bombeiros para expandir o atendimento à população e promover melhorias aos militares. Investimos mais de R$1 bilhão nessa tropa. Tiramos ela, mesmo em regime de recuperação fiscal, dos piores salários do Brasil para os melhores salários do Brasil. Nos Centros de Formação e Aperfeiçoamento de Praças em Guadalupe, o governo do estado formou também 500 novos bombeiros militares. Durante 8 meses, os formandos passaram por treinamentos intensos, como cursos de combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e ordem unida. E a Organização Mundial da Saúde anunciou na última sexta-feira que pré-qualificou a vacina contra a Mpox, produzida pela farmacêutica Bavarian Nordic. Este é o primeiro imunizante contra a doença que passa a integrar a lista de insumos pré-qualificados da entidade. Na prática, a dose, a partir de agora, pode ser distribuída a países de baixa renda e que enfrentam surtos de Mpox por meio de entidades como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização. De acordo com a OMS, a vacina produzida pela Bavarian Nordic pode ser administrada em pessoas com 18 anos ou mais em esquema de 2 doses, com intervalo de 4 semanas entre elas. Após armazenamento frio prévio, a dose deve ser mantida em temperatura que varia entre 2 e 8 graus Celsius por até 8 semanas. A entidade ressalta que, embora o imunizante não esteja atualmente licenciado para aplicação em menores de 18 anos, o chamado uso off-label está permitido em crianças e adolescentes, e também em gestantes e pessoas imunossuprimidas. Isso significa que o uso da vacina é recomendado em situações de surto, onde os benefícios superam os riscos potenciais. A OMS também recomenda a aplicação de dose única em situações de surto combinado à oferta limitada do imunizante. A entidade destaca, entretanto, a necessidade de coleta de dados sobre segurança e eficácia da vacina nesse tipo de circunstância. Ainda de acordo com a organização, a vacina da Bavarian Nordic apresenta bom perfil de segurança e desempenho, demonstrado em estudos clínicos e também em meio à primeira emergência global do Mpox, declarada em 2022. Dados da OMS indicam que, até o momento, 120 países confirmaram mais de 103 mil casos de Mpox desde 2022. Apenas neste ano, foram contabilizados 25.237 casos suspeitos e confirmados, além de 723 mortes pela doença, provenientes de surtos distintos causados por variantes diferentes em 14 países africanos. E você vai ver depois do intervalo. Delegado Ney Loureiro assume o comando da 105ª Delegacia de Polícia. Hemonúcleo de Teresópolis registra mais de 340 atendimentos. Governo quer extinguir o saque aniversário do FGTS. TRE-RJ divulga itinerários do transporte coletivo gratuito para os dias de votação. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza.
Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina. A drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica. 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios. E Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis tem um novo delegado titular. O doutor Ney Loureiro assumiu o comando da delegacia que fica no Retiro na última terça-feira. Vamos conferir. O delegado titular Ney José Ramos Loureiro assumiu o comando da 105ª Delegacia de Polícia no lugar da doutora Cristiana Honorato Miguel Bento, que após 2 anos em Petrópolis vai assumir a delegacia em Belfor Roxo. A substituição foi realizada também após a troca do secretário de Estado de Polícia Civil. A minha vida sempre girou em torno da polícia. Tudo que eu conquistei foi trabalhando na polícia. Graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de arbitrariedade na minha ficha, nunca fui punido. E sempre trabalhei próximo aqui de Petrópolis. Grande parte eu trabalhei em Petrópolis, mas sempre nas regiões de Petrópolis. Estiveram presentes na cerimônia de troca do comando representantes da Polícia Militar do Estado do Rio, da Ordem dos Advogados de Petrópolis, a OAB, da Guarda Civil Municipal, da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores. Petrópolis e Campos são as únicas cidades do interior com 2 delegacias civis. A 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis tem cerca de 10 mil registros de ocorrências por ano. Já a 106ª em Itaipava são cerca de 4 mil registros anuais. Acredito que não demandaria outra delegacia, demandaria de repente uma infraestrutura, igual nós trabalhamos com dados, de repente um link mais rápido, assim, igual você estava falando da questão da NUAN, de repente mais policiais mulheres, para que eu pudesse fazer um atendimento 24 horas, 7 dias na semana. Ney Loureiro foi detetive de polícia e atuava como inspetor. São 34 anos na corporação, com diversos casos solucionados ao longo da carreira e passando por diversas titularidades em todo o estado do Rio. Petrópolis é uma cidade muito próxima de grandes centros, da própria Baixada, que tem uns índices de criminalidade um pouco maiores do que aqui. Então é muito fácil esse acesso, vir a Petrópolis, voltar. A gente tem a BR aqui que você liga com São Paulo, liga com Minas, entendeu? Muito fácil. Então é bom a gente ter esse conhecimento, é um desafio,
A gente tem uma parceria muito grande com a Polícia Militar, isso é muito importante, tem uma parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, que são entes, né, que trabalham orbitando aqui a nossa área de trabalho. De acordo com o delegado, a atuação da delegacia deve estar atrelada não só ao combate ao crime, mas também ao impacto social. Em Petrópolis, também foi titular da 106ª Delegacia de Polícia por 2 anos em Itaipava. E olha só, o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para extinguir o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e criar um novo modelo de crédito consignado. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, na cerimônia em comemoração aos 50 anos do FGTS. A modalidade de saque aniversário do FGTS foi implementada em 2020 e permite que o trabalhador saque anualmente, no mês do seu aniversário, parte do saldo das contas ativas e inativas. O Ministério informou que a mudança vai permitir que o trabalhador use o FGTS como garantia na aquisição de crédito consignado em casos de demissão, mas apenas nessas circunstâncias. Os empregados também poderão escolher a instituição financeira que oferecer as melhores taxas, sem a necessidade de convenção entre empresas e instituições financeiras, como ocorre atualmente. Segundo o Ministério, em 2023, o FGTS administrou 219 milhões e meio de contas, com saldo de mais de 572 bilhões de reais, somando um patrimônio de mais de 704 bilhões de reais. A Caixa liberou mais de 142 bilhões de reais em saques para os trabalhadores, um aumento de 12,6% em relação ao ano anterior. O saque por rescisão de contrato de trabalho foi responsável por 43,5% desse total, seguido pelo saque aniversário, com 26,8%. O saque aniversário teve uma retirada de mais de 38 bilhões de reais em 2023, dos quais 14 bilhões e 700 milhões de reais foram pagos diretamente aos trabalhadores, enquanto 23 bilhões foram destinados a instituições financeiras como garantia para operações de crédito. Em relação ao saque calamidade do FGTS, 67.400 trabalhadores em 285 cidades de 14 estados afetados por calamidades foram beneficiados. Os valores liberados somam 249 milhões de reais em 2023. Já neste ano, somente para o Rio Grande do Sul, foram liberados mais de 3 bilhões 460 milhões de reais para mais de 1 milhão de trabalhadores, com média de R$ 3.300 por pessoa. Reaberto no dia 2 de setembro, após obras de reforma e modernização, o Hemonúcleo de Teresópolis registrou 346 atendimentos até a última quinta-feira, com 287 doadores aptos e 262 bolsas de sangue coletadas, das quais 258 já foram liberadas para atender os hospitais de Teresópolis, Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto. Durante os 10 dias, a unidade da Secretaria Municipal de Saúde recebeu 2 mutirões de doação de sangue. O primeiro teve a participação de estudantes do Unifeso, o Centro Universitário Serra dos Órgãos, e foi realizado por meio do projeto Salve Teresópolis, voltado para alunos que desejam ampliar seus conhecimentos na área de saúde, principalmente na prática. O segundo mutirão reuniu um grupo de atiradores do Tiro de Guerra 01011, órgão do Serviço Militar localizado no bairro de São Pedro, onde os jovens participaram do ato de solidariedade para salvar vidas. Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar em bom estado de saúde e apresentar um documento de identidade oficial com foto. Jovens de 16 e 17 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis legais e um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, mas deve-se evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Localizado na Rua Francisco de Sá, no número 299, na Várzea, o Hemonúcleo Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde, para receber todos os doadores de sangue. E olha só, policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material, em uma ação conjunta com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público e a Promotoria do Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, prenderam 2 homens em flagrante por comercializarem produtos falsificados da marca Rock in Rio.
Eles estavam próximos ao local do evento, com mais de 5.300 copos, 185 bonés falsificados e milhares de porta-copos da marca do Festival de Música. E o material seria distribuído para vendedores ambulantes poderem revender esses materiais. E a dupla foi conduzida a uma base da Polícia Civil que está dentro da cidade do rock. O material foi apreendido e vai ser agora periciado. E só na primeira noite do Rock in Rio, na última sexta-feira, 139 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool em blitzes da Operação Lei Seca, que foram realizadas no entorno do Parque Olímpico, em vias e bairros de acesso, assim como na zona sul e norte da cidade. E outros 236 motoristas foram multados por infrações, como o uso de celular e a falta de placa, entre outras infrações. Ao todo, 1.097 motoristas foram abordados em 13 ações. Vale lembrar que o Rock in Rio vai até o próximo domingo, dia 22 de setembro, então todas essas ações de segurança vão continuar reforçadas na região ali da Barra da Tijuca e outras zonas de acesso à cidade do rock, que fica na Barra da Tijuca. E você vai ver depois do intervalo. No quadro Política e Segurança Pública, Coronel Germano fala sobre o caso do padre Antônio Carlos dos Santos em Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E agora a gente traz um alerta para os motoristas de Teresópolis. A Secretaria Municipal de Segurança Pública informou que nesta segunda-feira a rua Juruena, em Agriões, estará interditada no horário entre as 7h40 e 10 horas da noite de hoje. A interdição será no trecho da rua Juruena, com as ruas de Djalma Monteiro, na Várzea, e Taquari, em Agriões. Guardas civis municipais estarão no local para orientar os motoristas. E a interdição foi solicitada pelos organizadores do debate político dos candidatos a prefeito de Teresópolis, que será gravado em um endereço na rua Juruena, na data e horário citados acima. Os veículos que vêm da rua Carmela Dutra, que quiserem seguir em sentido ao Panorama, poderão acessar a rua Juruena e acessar a rua Taquari, prosseguindo pela rua Djalma Monteiro, seguindo em direção ao Panorama. E os veículos que vêm do Panorama e que tenham como destino o bairro Agriões, poderão prosseguir pela rua Djalma Monteiro, acessando a rua Taquari, seguindo pela rua Juruena, e sentido normalizado e acessando a rua Carmela Dutra. E os veículos poderão ainda prosseguir pela rua Djalma Monteiro e acessar a rua Carmela Dutra. Então é importante ficar atento a essa interdição que vai acontecer entre 7h40 e 10 horas da noite de hoje. E no quadro Política e Segurança Pública, o Coronel Germano falou sobre uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro de Nova Friburgo contra o padre Antônio Carlos dos Santos. Vamos conferir. Bom dia, Rafaela. Bom dia, amigos e amigas da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook. Nós vamos tratar da denúncia feita pelo Ministério Público de Friburgo, no Rio de Janeiro, contra o padre Antônio Carlos dos Santos por proferir discurso de ódio dentro da igreja. Eu invoco, no início do vídeo, os artigos 6º e 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil para me permitir tratar tecnicamente, sem que haja nenhuma punição. Em seguida eu digo que eu não tenho nada contra os homossexuais. Mas a gente precisa tratar do absurdo que foi, da absurda que foi a decisão do Supremo. Primeiro, vamos lá. O fato ocorreu no dia 30 de abril de 2023, durante a homilia. O padre possui algumas prerrogativas, assim como outros religiosos, que eu quero, não. Primeiro é a liberdade de manifestação de pensamento, artigo 5º, inciso 4. Em seguida, no próprio artigo 5º, no seu inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, e garantida na forma da lei a proteção dos locais e sua liturgia. Ele estava durante uma homilia. Mais ainda, o crime de homofobia não está tipificado no Código Penal. Ué, mas por que ele foi? Eu vou explicar. Numa ação de descumprimento de preceito constitucional por omissão, o Supremo Tribunal Federal enquadrou na lei que pune o racismo. Que lei é essa? 7.716 de 1989. Especificamente, ele enquadrou, eu vou ler o artigo para o meu amigo, minha amiga entender o absurdo juridicamente. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tem alguma coisa de sexo aqui? Mas não termina aí o absurdo do Supremo. Voltando ao texto constitucional, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E mais, princípio da legalidade. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina.
Se o Ministério Público não fosse ideológico, não denunciaria ninguém por um arremedo absurdo e que viola a Constituição do Supremo, que resolveu considerar homofobia o artigo 20 da Lei 7.716 de 1989. Eu vou terminar o vídeo lembrando um pouquinho da história. O escritor americano Mark Twain disse que a história não se repete, mas ela rima, Rafaela. A Revolução Francesa, os jacobinos conseguiram obrigar que os padres fizessem uma igreja constitucional. 400 padres foram expulsos da França e, com o passar do tempo, de 2.500 a 3.000 guilhotinados. Coronel, o senhor está dizendo que vai acontecer? Não, não é guilhotina. Mas eu não sei se o juiz vai aceitar essa denúncia. E nós vamos ter padre preso. As escrituras, há mais de 2.000 anos, elas são claras em relação à questão sexual. Uma coisa é o padre impedir de um casal entrar homossexual na igreja. Outra coisa é uma pessoa impedir do restaurante. São coisas distintas. O padre tem a proteção do texto constitucional, no meu entendimento. E eu espero que o magistrado rejeite essa denúncia. Um forte abraço, Rafaela. Fique com Deus. Coronel, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, hoje eu mesma vou trazer as informações da previsão do tempo para vocês. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a terça-feira em Nova Friburgo será de muitas nuvens e com chuva isolada a qualquer momento do dia. Além disso, há uma tendência de queda nas temperaturas que amanhã vão variar entre mínima de 11 e máxima de 21 graus Celsius. As temperaturas bem abaixo do que a gente vem observando nos últimos dias de muito calor. Em Teresópolis, a previsão é parecida com a de Nova Friburgo, mas só tem previsão de chuva para a parte da noite de amanhã. O dia e a tarde serão de céu com muitas nuvens e também haverá quedas nas temperaturas, com termômetros variando entre mínima de 11 e máxima de 22 graus Celsius. E aqui em Petrópolis, a terça-feira também será de sol com muitas nuvens e previsão de chuva isolada na parte da tarde e pode seguir até a noite. Também está prevista a tendência de queda nas temperaturas, que vão variar entre mínima de 12 e máxima de 23 graus Celsius nesta terça-feira. Então, nas 3 cidades, a gente já pode se preparar para um dia mais fresquinho nessa terça-feira, porque tem feito muito calor. E em Paraíba do Sul, não há previsão de chuva para esta terça-feira. O dia será nublado, com sol e muitas nuvens no céu, mas não chove. E a previsão é de dia um pouco mais quente do que nas outras cidades da nossa região de cobertura, com variação entre mínima de 17 e máxima de 25 graus Celsius. E para finalizar, 3 Rios tem previsão de chuva já para amanhã de terça-feira. O dia amanhece com chuva, que se dissipa ao longo da tarde até a noite. A previsão é de céu com muitas nuvens e bastante nublado. E essas temperaturas para 3 Rios vão variar entre mínima de 19 e máxima de 26 graus Celsius. Então, Paraíba do Sul e 3 Rios vai estar um pouquinho mais quente, mas também já bem mais fresco do que na semana passada. E como a gente vem falando desde a semana passada, essa previsão de chuva é muito importante para todas essas cidades. Na realidade, é importante que chova em todo o Brasil, porque a gente está passando por um período de muita seca e por isso o país está enfrentando muitas queimadas, como infelizmente a gente trouxe no segundo bloco do nosso jornal hoje. Mas essa então foi a previsão do tempo para amanhã nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal,
pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos outros telejornais, no nosso site em tvc16.com, além, é claro, das nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e o nosso Instagram, @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante pra gente. Essas denúncias podem ser enviadas para os nossos contatos que aparecem na tela para vocês, no nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje, fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu estarei ao vivo a partir das 11 horas da manhã, aguardando especialmente por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.